Vamos começar pelo menos no versículo que nós paramos, inshallah, no versículo 37, né? Nós não demos sobre o versículo 37. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Esse é o versículo 36, que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: e não é admissível ao crente e nem a crente quando Allah e seu mensageiro decretam uma ordem que escolham para eles qualquer opção além da sua ordem. E quem desobedecer a Allah e a seu mensageiro, sem dúvida, perdeu-se num claro desvio. Esses versículos nós falamos sobre o motivo da revelação desses versículos. E nós citamos várias histórias. E falamos que o motivo da revelação pode ser que seja por causa de uma dessas histórias que foram citadas, e em geral ele é uma regra para todo muçulmano. E quando Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro decretam uma ordem ou uma lei no Islã, não cabe a nenhum muçulmano e nenhuma muçulmana deles desobedecerem a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala ou não aceitarem essa ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós falamos que o mais provável que seja a história do Zayd ibn Haritha, com o casamento dele com a Zainab bint Jahsh, a prima do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Então, para não ter discriminação entre os escravos e as pessoas nobres naquela época, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam ordenou que Zayd ibn Haritha, que já falamos sobre a história dele, casasse com a Zainab bint Jahsh, que era a prima do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam e era de uma família bem nobre dentro do Islã. E ela recusou no começo, até que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, revelou esse versículo, dizendo que não é admissível ao crente nem a crente quando Allah e seu mensageiro decretam uma ordem que eles tenham a opção de aceitarem ou não aceitarem. E nós falamos isso não significa que o profeta Muhammad alayhi sallam obrigou ou obrigava, que o Islã obriga a mulher a casar com um certo homem ou um homem casar com certa mulher, porque tem essa questão também no que as pessoas falam quando dizem sobre a mulher que ela é obrigada a casar com quem os pais dela querem. Não, isso é errado. Nós citamos uma história sobre Mughith e Barira. Eles eram casados e eram dois escravos. E a Aisha, quando ela teve a Barira, comprou a Barira, ela libertou ela e ela se tornou uma mulher livre. E depois que ela se tornou livre, ela disse para o Mughith, que é o esposo dela, que continuava sendo escravo, ela disse para ele: eu não quero mais você. Você é uma pessoa escrava, eu sou uma pessoa livre. E o Mughith gostava tanto da Barira, e ele pediu para o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam falar com a Barira para que ela aceitasse ficar como esposa dele. E a Barira, ela disse para o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam: é uma ordem ou uma escolha minha? O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse para ela: não, é uma escolha sua. E ela disse: já que é uma escolha minha, eu não quero o Mughith. E ela não aceitou ele. Isso significa que o Islã não obriga. Até um caso também de uma mulher que veio até o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam e disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: meu pai quer que eu case com meu primo e ele está me forçando a casar com ele. Agora, sem a minha permissão, é admissível que o meu pai possa fazer isso? No Islã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: não, ele não pode te obrigar a casar com quem ele quer, mas sim com aquele que você quer. E depois que essa mulher soube que a escolha era dela, ela disse: sim, eu aceito ele em casamento, mas queria mostrar que ninguém tem a ordem sobre nós sem a nossa escolha também. Então, o Islã, ele dá o direito da mulher como o direito do homem para que um escolhesse o outro. Agora, esse caso aqui foi uma ordem do profeta Muhammad alayhi sallam, porque foi uma ordem de Deus, porque atrás dessa história terá algo que Allah subhanahu wa ta'ala quer, que nós vamos ver, inshallah, nos próximos versículos. Só que para nós, esse versículo é tão importante,
que ele se coloca uma regra geral para tudo que você possa imaginar na sua religião. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que a mulher colocasse o hijab. A mulher fala, mas eu não quero colocar o hijab. A escolha não é sua, a escolha é de Allah. A escolha não é sua, a escolha é de Allah. E se eu não colocar, você está pecando e deixando uma ordem de Allah. Da maneira que Allah ordenou que você praticasse a oração, você fala, e se não quiser fazer a oração, você está pecando e você será cobrada por Allah porque você não está colocando em prática a oração. O mesmo que colocou a ordem do hijab, é ele mesmo que colocou a ordem da oração, é ele que colocou a ordem do zakat, é ele que colocou a ordem do hajj, é ele que colocou todas as ordens e ele que proibiu aquilo que não pode ser feito. Então a ordem, quando vem de Allah, o crente em Allah, ele não tem a escolha de falar faço ou não faço. E por isso que tem um exemplo que fala, tem um exemplo que é citado bastante, e é passado por aí. Eles falam que da escolha da pessoa, né? A escolha da pessoa, que a liberdade pessoal, a pessoa fala, eu não tenho a liberdade, eu sou uma pessoa livre, eu tenho a liberdade de escolher. Sim, se você não for uma pessoa religiosa, se você não for um muçulmano, porque o que é um muçulmano? O muçulmano é ser submisso totalmente e voluntariamente à vontade de Allah. Então você tem que cumprir a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele que te criou, e ele sabe o que você precisa e o que você necessita. Essa liberdade, eles dizem, a liberdade pessoal é você escolher o seu café com açúcar ou sem açúcar. Isso é liberdade pessoal. Ah, eu quero um café com açúcar, eu quero ele sem açúcar. Mas a liberdade da religião, quando entra a questão da religião, você não possui a liberdade pessoal. Eu coloco ou não coloco, faço ou não faço. Então, quando a religião, ela ordena, você não tem mais, você não vai poder possuir a liberdade pessoal. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, fastaqim kama umirt. Se firme no caminho reto, tal como foste ordenado. Essa ordem foi dada para o profeta Muhammad a.s. e para os seus seguidores. Quando a ordem é de Allah, eu não tenho mais a escolha. Quando a ordem é de Allah, nós temos que saber isso. Não, mas eu tenho a liberdade e tenho a escolha. Então você sai do Islã, você está falando que é muçulmano. Se é muçulmano, então tem essa regra. Se você não é muçulmano, as regras já não cabem a você. Já não posso falar para você reza, jejua, faça zakat, porque no início você não se deu como muçulmana, como submissa ao seu Criador, a Allah. Quando você é submissa a Allah subhanahu wa ta'ala, você não terá mais a escolha, a não ser que aquilo que Allah determinar na sua vida. Porque se você não escolher esse caminho, você deixa de ser muçulmano. Então nós estamos falando aqui de muçulmano. Então a liberdade pessoal é você escolher as suas coisas mundanas da forma que você quer. Quero decorar a minha casa dessa forma, da outra forma, o meu carro que seja assim ou assado, a minha comida que seja dessa forma ou da outra forma. Só que quando é a ordem de Allah, aí já sai toda essa escolha, e a escolha fica somente para quem? Para Allah e seu mensageiro. Para Allah e seu mensageiro. Por que nós falamos mensageiro? Que o mensageiro de Allah, o profeta Muhammad a.s., Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. O profeta Muhammad não falava do capricho dele, daquilo que ele quer. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. O profeta Muhammad a.s. é uma revelação de Allah subhanahu wa ta'ala em tudo que ele fala, em tudo que ele fala. E a revelação que veio até o profeta Muhammad a.s., ou ela é o Alcorão sagrado, e o profeta mostrou o que é o Alcorão, ou é a sunna do profeta Muhammad a.s., que é mostrar o Alcorão, o que é em prática e nas palavras e na confirmação. Então, por isso que nós temos os versículos aí que Allah subhanahu wa ta'ala fala, Fala wa rabbik, Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para o profeta Muhammad a.s., e pelo teu Senhor, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt, wa yusallimu taslima. Esse versículo nos dá a regra total de como é o muçulmano. Como é o muçulmano? O muçulmano, Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse versículo, pelo teu Senhor, não serão verdadeiros crentes até que se tornem, ou até que se tomem, ó Muhammad, por juiz, que se tomem por juiz
em suas disputas, depois de tomarem quem? O profeta Muhammad. O que o profeta Muhammad a.s. falou? Ele é o juiz, ele que determina, através da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, através daquilo que ele fala, que Allah subhanahu wa ta'ala ordena, as pessoas, o verdadeiro crente, ele não será um crente verdadeiro, a não ser que essa pessoa se tome por juiz quem? O profeta Muhammad a.s. em suas disputas, e tudo que tem na vida dele, depois de ele aceitar, depois não encontrem qualquer insatisfação nos seus íntimos. Não é que eu aceitei, só que por dentro eu estou ainda tal. Não. Allah subhanahu wa ta'ala disse, depois não encontrem qualquer insatisfação nos seus íntimos, contra o que tenhas decidido, contra aquilo que o profeta Muhammad a.s. ou que Allah subhanahu wa ta'ala tinha decidido. A pessoa não pode ter insatisfação nenhuma, e mais do que isso também, e se submeterem por completo a Allah subhanahu wa ta'ala. Então você tem o quê? Que aceitar e se satisfazer e aceitar por completo aquilo que Allah determinar. Você não pode ligar isso porque uma pessoa que você pode falar, tem que separar. O Alcorão que obriga, mas a pessoa não pode ligar a outra aos Alcorão. Não, quem obriga é o Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala obriga. Eu não posso obrigar. O profeta Muhammad a.s. não pode obrigar. Allah não obrigou as pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse no Corão: "Fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir." Lembre eles. Você é uma pessoa que está lembrando, recordando as pessoas. E você não está de dominar as pessoas a colocar em prática. O Islã não pode ser imposto, tá? Mas a pessoa que se falar que é muçulmano, você tem que mostrar a ordem de Allah. Para você continuar sendo muçulmano, tem essas ordens. A pessoa fala, ou quero ou não quero. Aí entre ele e Deus. Só que para nós, essa pessoa que, não quero. Tipo, olha, mas a pessoa não quer colocar o hijab. Tem alguns sheikhs por aí que falam, o hijab ele não é por opção. Salat é por opção. O zakat é por opção. O jejum é por opção. Por opção dele escolher se ele é muçulmano ou não. Agora de falar, um muçulmano, você é muçulmano? Sim. Então você não tem mais a opção, você tem que cumprir a ordem de Allah. Da maneira que você cumpre a ordem de Allah no salat, você cumpre a ordem de Allah no zakat, você cumpre a ordem de Allah no hijab. Então o hijab não se torna mais, como nós falamos, uma opção da maneira que as pessoas colocam ali. E muitas mulheres entendem o quê? Não é obrigatório igual o salat. É obrigatório igual o salat. Allah que ordenou no Alcorão Sagrado, aqimus salat. Ele que ordenou no Alcorão Sagrado, ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika wa nisaika wa banatil mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin. A ordem veio de Allah, da maneira que a ordem também aqui veio de Allah. Qual que é a diferença entre essa ordem e essa ordem? É a mesma. A ordem de Allah, ela não se divide, tá? Então, aquele que ordenou para colocar o hijab é o mesmo que ordenou para fazer o salat, é o mesmo que ordenou para fazer o zakat, é o mesmo que ordenou que a gente tem as proibições de carne de porco, de adultério e tal. A ordem de Allah é a mesma. Fazer adultério é opção. É a mesma coisa que chegar uma mulher e falar para mim, o hijab é opção. Eu falo, o adultério é opção também. Se aqui é uma ordem, aqui é uma ordem também. Qual que é a diferença entre a ordem de Allah aqui e a ordem de Allah lá? A ordem é a mesma. Não há diferença nas ordens. Allah subhanahu wa ta'ala ele determina nesse versículo, فَلَا وَرَبِّكَ, por Allah, لَا يُؤْمِنُونَ, eles não são verdadeiros crentes, حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, até que as situações entre eles sejam determinadas por Allah e pelo seu profeta. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ, eles não podem ter insatisfação dentro dos corações deles daquilo que Allah ou o profeta Muhammad determinaram. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, e se submetem totalmente. Então tem essas três regras que nós temos que saber. Quando é a ordem de Allah, está no Corão ou na Sunna do profeta Muhammad a.s., a pessoa tem que cumprir,
estar satisfeita e se entregar totalmente para Allah. Se Allah determinou, tudo bem. Acabou, não tenho mais que falar proporção, opção, desproporção, tal, não sei o quê. Essas palavras que a gente fala falsafa, filosofia, elas não entram nesse campo aqui. Falar para mostrar que é bonito falar às vezes e tal, não, tem regras, tem din. Din não se leva em brincadeiras, em filosofias e tal. A regra é a regra. Então por isso que a gente tem que colocar a regra da maneira que Allah subhanahu wa ta'ala determinou. E por isso que o profeta Muhammad a.s. ele falou: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم. Nenhum de vocês é um verdadeiro crente em Allah subhanahu wa ta'ala até que seus desejos estejam de acordo com o que for revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seus desejos têm que estar de acordo com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou. Allah subhanahu wa ta'ala fala: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui que se cuidem aqueles que se opõem à sua ordem. A ordem de quem? Do profeta Muhammad a.s. ou a ordem de Deus. Mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre a ordem do profeta Muhammad a.s. porque é a mesma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Que se cuidem aqueles que se opõem, aqueles que se opõem, são contrários a quem? A sua ordem, para que não os atinjam algumas calamidades ou aflições, ou que atinja a eles um castigo doloroso. أو يصيبهم عذاب أليم. Allah subhanahu wa ta'ala ele está dizendo isso num versículo que é nítido, é claro. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. فَلْيَحْذَرْ, que se cuidem aqueles que se opõem às ordens do profeta Muhammad, para que não os atingem algumas calamidades ou aflições, ou para que não os atingem um severo castigo. Isso nesse mundo, Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo, essas pessoas elas irão receber esses castigos no mundo, se elas dizerem que são muçulmanas e não colocarem em práticas. E por isso que também temos na Surat Muhammad, isso para a gente tomar muito cuidado. Quando é a ordem de Allah, às vezes contraria o meu desejo, só que Allah subhanahu wa ta'ala, ele não está olhando para o seu desejo, se você quer ou não quer. Allah está olhando para o seu bem, para o bem geral. Se você ver que é uma ordem de Allah, o profeta Ibrahim a.s., Allah ordenou que ele degolasse o seu filho. Vocês sabem da história. Chega o profeta Ibrahim e ele fala: o meu desejo é não permanecer o meu filho vivo, o meu filho único, primogênito, o meu filho que está me ajudando, chegou aos 15 anos, eu sou uma pessoa velha, tal, não sei o quê, eu não tenho outro filho, eu vou chegar a degolar? É a ordem de Allah, você não tem escolha. Ele foi lá para degolar. Entendeu? Então, as ordens de Allah não tem escolha. E Allah citou esses exemplos no Corão com o profeta Ibrahim a.s. para mostrar para nós que tem questões que você jamais poderia imaginar. Eu degolar o meu próprio filho com as minhas próprias mãos, não entregar para alguém matar, não, é eu. E ainda degolar ele, sim, é a ordem de Allah, você não tem escolha. E por isso que nós temos que colocar sempre na nossa regra, na nossa memória, na nossa fé, que você tem que aceitar e tem que se confortar com aquilo que Allah escolher, e também você tem que se entregar por completo para a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se você falar, eu aceito, mas eu detesto. Não, você não pode detestar. Porque na Surat Muhammad tem um versículo que é perigoso. Tem um versículo que nós temos que Allah subhanahu wa ta'ala fala: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم. O que significa isso? Allah subhanahu wa ta'ala disse isso porque eles detestaram o que Allah revelou. Pessoas que detestam, ele fala, não sei lá, sabe, às vezes elas reagem. Diz que eu não vou falar, mas você reagiu contra uma ordem de Allah. Pode nem reagir, você tem que estar satisfeita. É a morte, é fazer isso, é fazer isso, mas está contra o meu desejo. Tem que estar contra o seu desejo, está a favor do desejo de Allah subhanahu wa ta'ala, você não tem escolha. Allah ele fala, isso porque eles detestaram o que Allah revelou.
detestaram o que Allah revelou. E aí, Allah, o que vai acontecer? Ele fala, então tornará nulas as suas boas ações. Elas chegarão no dia do final, todas as boas... Alhamdulillah, eu rezo, eu faço bastante sadaqa, eu sou uma pessoa muito boa, tenho o coração muito limpo, eu tenho a mente tal, eu sou uma pessoa aberta, eu sou tal. Chega uma ordem de Allah, a pessoa fala, não, isso não... Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, no dia do juízo final, todas essas suas boas ações que você estava falando, se elas forem verdadeiras, se você está falando a verdade, você chegou com milhões e milhões de boas ações, elas serão anuladas por Allah subhanahu wa ta'ala, porque você detestou uma das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso está claro no Corão. Contrariar e falar que eu detesto, ela tem que se conformar. A mesma coisa que o jihad fi sabilillah, pessoa que batalha pela causa de Allah, ela vai para a morte. De repente ele fala, mas eu vou morrer. A morte é uma coisa agradável para a pessoa? Nós temos que entender que a ordem de Allah, ela tem que ser aceita. E os versículos, eles são claros. Não podemos chegar e falar, mas não podemos levar esse versículo para o outro lado. A gente tem que tomar cuidado. Por isso que nós temos que saber que o Islã, ele é um código de vida, ele tem as regras dele, nós temos que entender elas e saber que esse mundo é um mundo passageiro. É um mundo que Allah subhanahu wa ta'ala, quando determina algo, é para o nosso benefício. Saiba ou não saiba. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. E talvez vocês gostem de algo, isso é pior para vocês. E talvez vocês odeiam algo, isso na verdade é melhor para vocês. E Allah conhece e vocês não conhecem. Allah, ele conhece mais do que nós das questões que são colocadas por ele. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala, isso daqui é nítido, na Surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele fala, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Isso porque eles detestaram o que Allah revelou. Então tornará nulas as suas boas ações. A gente está falando isso porque para tomarmos cuidado que a religião, como nós falamos, não é uma escolha de uma roupa, uma escolha de uma casa, uma escolha de um carro. Eu estou usando agora, daqui a pouco eu falo, não quero trocar, isso não quero, aquilo não quero. Isso é uma opção. A religião não. Você tem que abraçar por completo e saber que a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala está acima de tudo, porque Allah, ele não erra. Allah, ele sabe mais do que nós. Allah, ele que nos criou e sabe o que nós precisamos, o que nós não precisamos. Allah determina as suas ordens e nós temos que cumprir. Então, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, esses versículos, eles são, subhanallah, o marco, uma regra na nossa vida para a gente saber como levar a nossa vida em relação a isso. Depois desses versículos, Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita o outro versículo, إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Aqui vai vir uma regra que vocês vão ver que o próprio profeta Muhammad alayhi salam, esse versículo que vem aqui, a Aisha, ela disse, se o profeta Muhammad alayhi salam tivesse que esconder algo da revelação, ele não falaria esse versículo. Esse versículo não seria revelado pelo profeta, não seria falado pelo profeta Muhammad alayhi salam, porque era muito constrangedor para o profeta Muhammad alayhi salam o que aconteceu aqui. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, ele nos ensina como é que o profeta se comportou e como é que nós devemos nos comportar. Ele diz, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Eu vou só ler ele em português, inshallah a gente explica ele mais nos detalhes na próxima aula, nesse versículo e no versículo próximo, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui, e recorda-te, ó Muhammad, quando disseste àquele quem Allah favoreceu e a quem tu também favoreceste, mantém tua esposa contigo, não a divorcia,
e teme a Allah. Escondias, ó Muhammad, em teu íntimo o que Allah iria trazer às pessoas, e temeis as pessoas enquanto Allah é mais merecedor de ser temido. Então, quando Zayd se desfez dela formalmente, divorciou, unimos-te a ela pelo casamento, para que não houvesse censura sobre os crentes em desposar esposas de seus filhos adotivos quando se desfizessem delas formalmente, e a ordem de Allah é sempre cumprida. Essa regra Allah subhanahu wa ta'ala colocou nesse versículo para dizer, em geral, que tem a história do Zayd, que nós falamos, o casamento de Zayd com Zainab bin Jahsh, que o profeta ordenou que eles se casassem. E eles se casaram e ficaram 1 ano. Depois de 1 ano, eles se divorciaram. A Zainab não conseguia mais conviver com Zayd, e o Zayd não conseguia mais conviver com a Zainab. O profeta Muhammad a.s. dizia para o Zayd: como é o tratamento dela com você? E ele disse: é um tratamento excelente, só que ela sempre está falando comigo com voz mais alterada e não me respeita nas suas palavras. Então não suporto mais ficar com ela. Eu quero me divorciar. E Allah subhanahu wa ta'ala tinha dito para o profeta Muhammad a.s. que esse casamento irá ter uma separação. E quem iria casar com a Zainab? Quem? O profeta Muhammad a.s. Por quê? No começo da sura nós falamos sobre tabanni, né? A adoção, que o profeta Muhammad adotou o Zayd como um filho e foi chamado de filho de Muhammad. Isso era normal entre os árabes antes do Islã e até no começo do Islã. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele proibiu esse tipo da pessoa adotar e colocar no seu próprio nome. E Allah ordenou que a gente colocasse no nome dos pais. Se a gente não souber os pais deles, a gente fala que são os nossos irmãos, mas não nossos filhos. E o Zayd ele foi crescendo e era chamado de Zayd, filho de Muhammad. Então, quando a adotar um filho foi proibida, de colocar no seu nome, você pode adotar, mas não colocar no seu nome, como nós já explicamos essa questão. E Allah subhanahu wa ta'ala quis colocar uma regra aqui que entre os árabes, esse é como se fosse filho dele. Se o filho casar com uma pessoa e divorciar dela, é proibido da pessoa casar, do pai casar com essa mulher que foi divorciada pelo filho. E ela continua no Islã também. Agora, esse filho é adotivo. E o filho adotivo, quando ele casou, se ele se separar, como Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para nós, que ele é uma pessoa estranha, como se fosse uma outra pessoa, e não seu filho, a Muhammad. Então, para anular todo esse tipo de regras que tinha antes do Islã e no começo do Islã, Allah determinou essa história que nós, inshallah, iremos continuar a explicação disso na próxima aula, porque o tempo esgotou agora, por causa da oração, e tem esse versículo e o versículo próximo a ele que dão continuidade nessa história, que a gente vai falar o que aconteceu em relação a esse versículo para ser bem entendido, inshallah.